Bom dia, pessoal, tudo bom? Prometi que hoje eu não ia trabalhar, ia dar uma descansada, mas aí Felipe chegou ali, ó, como sempre, né? E trouxe esse Maczinho aqui, é um 820-0065, um MacBook Air 1466, é o mesmo modelo que eu estava trabalhando ontem. Esse Mac dele tá com falha de backlight, tá? Esse Mac aqui, o vídeo dele é gerado única e exclusivamente pela CPU, tá? Esse aqui a gente consegue reverter falhas de vídeo, né? Esse aqui, se a falha de vídeo fosse relacionada à CPU, a gente só reverteria trocando. Como é backlight, é feijão com arroz. Isso aqui a gente resolve de olhos fechados e com as mãos amarradas, tá? Mas é um caso interessante aqui. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês. Sempre eu falo, pessoal, esse tipo de MacBooks 2015, 16, 17, né? Não só o Pro, o 820, o A1502 MacBook Pro 2015, 16, 17, ele também precisa da bateria para poder ligar. Quando você tem uma máquina dessa que não tem bateria conectada, né? Você vai conectar o carregador, a luzinha vai acender, porém o consumo dele nunca vai passar de 36 mAh, tá certo? Por mais que você abra a máquina aqui e tente ligar, ó, vou tentar ligar, vou apertar o botão aqui de ligar, ó, ele nunca saiu daquele consumo. Ah, professor, eu peguei um MacBook Air 1466, ele ligou sem bateria. Ou ele é antigo, antes de 2015, ou ele tem alguma falha no circuito de DCI, tá? Ou circuito de carga ou charge, que seja. Um MacBook normal com circuito ok, ele só vai ligar com a bateria conectada porque a gente tem um circuito de SMC Bate-Low, tá? Então ele tem que ter uma tensão específica para informar que a bateria está conectada e que tem tensão suficiente para a máquina ligar, senão ela não liga, tá? Porém, se você tiver um dos nossos testadores, além de você simular a bateria, você também vai fazer toda a análise do circuito. Então você vai verificar aqui DC em Power OK, você vai verificar comunicação do SMC com a bateria, você vai verificar que o sistema subiu, você vai verificar que o charge está ok. Então eu vou simplesmente conectar isso aqui, ó, e vocês vão ver o que dá pra gente fazer aqui, ó. Conectando ela aqui. A plaquinha não vem com esse cabo, tá? Esse cabo você tem que cortar de uma bateria velha e colocar aqui. A plaquinha é só a plaquinha limpa e seca. Uma vez ela conectada, agora eu vou conectar a bateria, o carregador, na verdade. Conectei aqui. O consumo lá, ó, já mudou, porque a máquina ligou. Acima de 700 mAh a máquina ligou, tá ligada lá, tá? Então aqui a gente sabe que o SMC está falando com a bateria, nosso DCI em Power OK foi verificado, o charge está trabalhando, está tudo ok. Em breve a gente tem a luzinha do sistema piscando, dizendo que o sistema foi carregado, tá? Eu vou ligar aqui, vou abrir aqui a tampa. Traz o teu flash aí, por favor, filho. Ó, já dá para ver a maçã, tá? O Felipe vai colocar a lanterna por baixo, ó, e a maçã vai acender. Vai. Tá lá. Olha lá, a maçã acendeu. Tira o celular, Felipe. Apagou. Ó, aqui é uma falha de backlight. A gente vai corrigir essa falha aqui, tá? Ou então a gente amarra um flash atrás. A gente resolve também colocando uma lanterna acesa aqui. Que resolve. Mas enfim, tá aqui. A máquina tá aqui. Tudo funcionando direitinho. Como vocês viram, né? Bateria desconectada, essa máquina não liga. E muito técnico condena a placa. E a falha às vezes é a bateria do cliente. A bateria, tá novinha, não tá amassada, mas não presta. Então se você tem esse tipo de sintoma, MacBook A1466, 820-0065, o cliente levou na sua assistência, você conectou para ligar, ele não liga, não condene placa antes de testar uma bateria que você sabe que está funcionando de verdade, ou você utilizar o testador para fazer essa análise que eu fiz aqui, tá? Então vamos lá para a parte do backlight. Eu não vou fazer essa daqui, mais uma vez ela vem para cá. Ali do lado das irmãs dela e vamos fazer essa análisezinha aqui. Primeira coisa que eu vou testar é verificar aqui no fusível do backlight. Lembra ontem que eu falei que o outro Mac ele tinha uma falha? Por quê? Porque desse lado do fusível tinha 8 volts e do outro lado do fusível não tinha. Então o Mac de ontem, além de todas as falhas, ele também tinha falha de backlight. Então beleza, esse aqui eu já sei que o fusível tá ok, porque eu tenho o 8 volts passando dos dois lados. Essa tensão é derivada da minha PP Bus. Se eu venho aqui no fusistor de PP Bus, eu vou ter a mesma tensão, tá? Só que a PP Bus, ela que participa aqui do circuito de backlight, depois do CI de burst, dá o comando do burst, né? Essa tensão ela vai ser amplificada aí para até
26 volts, tá? No momento a gente está com 8, realmente ela não foi amplificada, ela segue com a tensão inicial, tá? Essa máquina, eu já vou dar uma dica para vocês. Se vocês olharem no nosso material, a gente tem um material de receitas de bolo. Não existe receita de bolo em Mac, mas existem falhas crônicas, tá? O MacBook A1466, ele tem uma falha crônica de ter oxidação num ponto X. Nesse ponto X, o que que acontece? A gente tem lá o nosso CI de backlight. Aqui do lado do CI de backlight a gente tem um resistor de enable de backlight. E aí esse resistor às vezes oxida e você não tem o enable. Às vezes aqui em cima a gente tem um capacitor que é 5 volts S3 e ele que alimenta o CI. Às vezes esse capacitor está em curto, essa linha está em curto, aí o CI não está funcionando, porque a regra do CI é aterramento, passo 1, alimentação, passo 2, ativação, passo 3. Você tendo esses 3, aí o nosso CI vai fazer com que o nosso backlight tenha o burst acionado, tá? Então a gente vai ter falha nesse circuitinho aqui. Isso eu estou deduzindo, tá? A gente vai remover a placa. A gente não, Felipe vai remover a placa. E aí a gente tira a placa, vai fazer uma análise nesse setor que eu falei. E possivelmente a gente encontre algum BO aqui, tá? Se o resistor tiver ok, o valor tiver ok, tiver chegando as ativações, se tiver alimentação, tiver tudo certinho, a gente vai fazer a substituição do CI, porque ou embaixo dele vai estar oxidado ou o CI realmente foi para o saco. Aí a gente faz a substituição, ele é muito parecido com um Tristar. E aí possivelmente a gente corrige isso aqui. E aí o Felipe vem, tira a placa, me entrega aqui. E quando eu olho a placa, aí a situação. É foda, é triste. O brasileiro não tem um dia de sossego. Eu tinha dito a vocês, né, que ia estar nesse circuitinho aqui. Só não contava que ia estar assim. Mas vamos lá. Vamos ver aqui qual o BO que a gente consegue encontrar aqui. Pelo menos o capacitor aqui de alimentação não está feio, os resistores também não estão. Eu imagino que o CI aqui foi para o saco. E eu tô vendo aqui que tem um cantinho que tá faltando um resistor. Como vocês podem ver aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Desse teste point para cá tem um padzinho e aqui tem outro que vem para cá. Deveríamos ter um componente aqui. Eu vou verificar se é resistor ou se é capacitor. Mas pela ligação aqui é um resistor. Então eu vou reconstruir isso aqui, vou tirar esse CI, jogar ele fora. Vou isolar isso aqui com tinta UV, vou verificar se aqui é um resistor, vou colocar o resistor que está faltando, coloco o novo CI, possivelmente a gente já resolve o BO aqui. Vamos lá. Pronto, então aqui a gente tem o CI, capacitor de alimentação, PP5V S0, que vai entrar aqui. O que eu falei para vocês, eu pensei que era um resistor que estava faltando, porque eu tinha visto só essa posiçãozinha aqui, mas realmente tem mais dois pads aqui que estão arrebentados, tá? E aqui eu vou ter que fazer uma reconstrução bem grande. Por quê? Deixa eu ver se foca aqui. Ó. Se foca. Ó. Aqui onde tem esse furo, ó. Deixa eu dar um zoom. Aqui onde tem esse furo aqui, ó. Esse furo aqui e esse furo aqui, eles são linhas de clock dados, né? Então aqui tem um resistor de 0 ohms daqui para cá e outro daqui para cá. São dois resistores. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ver de onde vem essa linha aqui. Aí vou fazer o que? De onde ela vem? Aí vou puxar um fiozinho de jumper daqui para cá e vou colocar um resistor de 0 ohms. Na verdade eu posso só pegar o fio e já soldar daqui direto para lá, né? E aí a gente restabeleceu aqui a nossa linha de dados. E aqui mesma coisa para o clock, tá? Eu vou ver se eu consigo recuperar esse pad que está perdido. Mas caso não, eu vou ter que puxar esse fio também daqui para lá. E pronto, beleza. Uma vez feito isso, a gente restabeleceu aqui essa linha de dados, que isso aqui é uma linha de comunicação, é bidirecional, né? Então, deixa eu puxar aqui clock dados, deixa eu abrir ele aqui. Ó, 0 ohms. Vai para dentro do CI, né? Então a gente tem uma linha aqui de comunicação bidirecional. Clock é a entrada, mas a linha de dados é bidirecional. O hexadecimal 058, leitura e escrita 59, enfim. A gente precisa reconstruir isso aqui, caso contrário, nunca vai existir comandos aqui para esse CI, nunca vai ter backlight na máquina. Então vamos trabalhar. Tá aí, pessoal, como eu falei, ó, esses buracos aqui eram onde
tinha uma linha de clock dado, né? E o resistor ficava aqui e outro aqui. E olha a situação do CI, olha como é que ele tá soldado. Então, enfim, nada bom. Nada bom. Removi o CI, eu tava esquentando aqui, tava sentindo um cheirinho de óleo de comida. Será que foi óleo de comida que caiu aqui nesse leque? Enfim. Vamos seguir. Dei uma limpada aqui agora, né? Então já ficou melhor para trabalhar. Talvez eu consiga dentro desses pads puxar aqui. Eu vou dar uma raspadinha, vou fazer uma condução reversa, ver se tem valor daqui para lá. Se tiver, show. Se não tiver, vou ter que puxar mesmo. Mas acho que vai dar bom. Vou logo isolar isso aqui com tinta UV, deixar tudo bonitinho, porque tá meio feio. Pronto, já passei uma tintinha UV. A luzinha UV ali tá curando. Já tá dando uma melhorada aqui no ambiente. Não coloquei a tinta UV ali dentro ainda. Deixa eu ligar de novo. Só não coloquei tinta UV ali dentro ainda, porque eu vou tentar puxar os pads dali. Mas é isso aí, vamos lá. Pronto, pessoal, a linha de clock ali eu consegui achar um pontinho dela. Então eu vou fazer o que? Vou colocar ela daqui pra cá e vai funcionar. Agora os dados não, então os dados eu vou ter que puxar de outro lugar da placa. Essa placa vai ter que ter um fio atravessando ela daqui até aqui. Vai ficar bonito? Não vai. Vai funcionar? Espero que sim. Ali eu fiz já o jumperzinho dali pra cá, ó. Agora eu vou entupir aqui com tinta UV, vou entupir logo tudo aqui, tá? E aqui nesse terceiro pad eu tenho que ter um valor, 400 e pouquinho. Aí significa que realmente essa linha tá conectada a essa, e aí chegou o valor embaixo do meu CI. Então vou fazer o que aqui? Vou colocar aqui. Segura aqui, Felipe, por favor. Assim. Mostrando aqui o multímetro assim. Vou fazer aqui a condição reversa, ó. 1, 2, 3, pronto, deu valor. Mostra lá na câmera onde é que eu tô tocando. Agora mostra aqui, ó. Então, ó, o lugar onde seria onde o resistor. O resistor vem daqui para cá, 0 ohms. Daqui ele tem que ter continuidade com esse pad e a gente já reconstruiu isso. Agora vamos para o próximo passo. Esse pad aqui ele tá dando OL, a gente vai ter que fazer ele dar valor conectado a esse circuito. Aqui tem um test point, então vai ser perfeito. Vou puxar desse test point para cá. Vou mostrar para vocês. Primeiro, segundo, ele está dando OL porque o circuito está aberto, então a gente não tem linha de dados. Mostra lá o medindo. E agora mostra aqui em cima. É isso aqui que a gente vai ter que reconstruir. Como ele está dando OL aqui, é porque o circuito está aberto aqui. Então vou puxar lá do test point, como eu falei para vocês, vou puxar um fiozinho para cá. Daqui eu já vou puxar direto para cá. E aí a gente vai ter que ter valor aqui. Teve valor aqui, o circuito estabelecido, a gente coloca o CI do backlight e aí o backlight supostamente vai voltar a funcionar. Pessoal, consegui puxar do test point aqui. Vocês podem ver vários pontinhos pretos, é onde eu fiz a costura, né, com a tinta UV. Ficou bem bacaninha, eu particularmente gostei. Então tá lá. O que importa agora é saber se o nosso segundo pad lá embaixo do CI está tendo valor. Vou pedir para Felipe segurar aqui a câmera uma vez mais, a gente mede novamente. Se tiver tudo ok, aí agora é só soldar o CI do backlight no lugar. Podia ficar melhor? Podia, mas aí tá ótimo. Vou fazer aqui a condição reversa aqui, Felipe. Você segura aqui, por favor. Vamos. Segundo, né? Isso. Olha lá o valor. Mostra lá onde eu estou medindo. Então a gente conseguiu reconstruir. Beleza.
Pronto, pessoal, acabei de tirar esse CI aqui de uma placa sucata. Esse aqui era o CI original dele, ó, é tanto que o pad estourou aqui da linha de clock dados, né? Então, esse CI é lixo, não serve para nada. Uma dica muito importante aí, muito bacana, né? A gente tá trabalhando com um Mac Air 2017, mas se você tiver uma placa de um Mac Pro 2010, você pode usar esse CI. É retrocompatível, tá? Então, do Pro pega no E, do E pega no Pro, independente do ano. CI do backlight, você não vai ter dificuldade em utilizar. Nem CI de backlight, nem CI de charge. Vários CIs aí vocês vão poder reaproveitar de um modelo para o outro. Vamos fazer o rebaling dele com extenso de iPhone. Ele é do tamanho de um TriStar, literalmente. Aqui, ó. Parece um TriStar. Então vou fazer o rebaling dele utilizando o extenso de iPhone. E depois é só soldar ele aqui no lugar e já era. Testar. Estou utilizando o extenso do iPhone 7 e eu estou utilizando o CI aqui do Trinity, ó. Então você pode utilizar o Trinity ou a EEPROM de tela, né? Ele casa bem direitinho, ó. Agora fazer o rebaling. Acabei de soldar o CI no lugar. Tá lá ele soldadozinho. O fio continua atravessando a placa até o ponto mais próximo. E agora é a hora da verdade. Vamos ver se a máquina vai dar imagem ou não. A imagem tá dando, na verdade, backlight, né? Vamos lá, hora do teste. Essa plaquinha que vai acender. Acendeu. O fiozinho tá lá passando. Vamos ver se vai dar sinal de luzinhas piscando. Bonitinho. O SMC começou a trabalhar. Vai dar imagem. Vai dar backlight, na verdade. A imagem já tá dando. Segura a peteca. Demorando muito. Já era pra ter dado já. Sucesso! Olha aí. Pra ninguém dizer depois, não, não é aquele, não sei o que. Tá lá o fiozinho ó, passando. Eita lá. Trabalho, né, filho? Você é um bom cinegrafista. Filha da puta. Olha esse esqueminha. É isso aí, pessoal. Viram aí do começo ao fim. E agora eu encerro por aqui. Valeu! Pois é, pessoal, mais uma vez, se você sabe o que você está fazendo, se você tem as medições na cabeça, se você sabe onde possivelmente encontrar uma falha, tudo fica mais fácil, né? Como eu falei lá no nosso material, a gente informa em que local você vai encontrar a falha. E como eu desenhei desde o começo, antes de tirar a placa do lugar, eu sabia que a gente ia ter uma falha nesse circuitozinho. Por quê? Porque quando a gente não tem uma falha ali naquele fusistor logo na entrada, sem precisar tirar a placa, a gente tem uma falha nesse circuito de backlight. Às vezes 5 volts S3 ou 5 volts S0. Às vezes o resistor de enable, né? Às vezes o próprio CI, e nesse caso, como a gente viu, a placa estourada com furo no meio e a gente teve que reconstruir clock dados ali para fazer com que a máquina voltasse a ligar. Então, estudem porque se você sabe o que você está procurando, a probabilidade de você não encontrar é baixíssima. E mesmo encontrando, tenham sucata, tá? Ou CIs novos, porque não adianta achar o defeito e não conseguir resolver. Às vezes adianta, né? Você vai dormir melhor, mas o cliente não.